Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e a nossa coluna vai entrevistar hoje a professora Josiane Louver, professora de Direito Penal, Processual Penal e Leis Penais Especiais, sediada no Rio de Janeiro, doutora em Ciências Jurídicas Criminais, que vai falar para a gente sobre as disciplinas que ela ministra dentro dos concursos públicos na área de tribunais, especialmente os TRFs. Olá, professora Josiane, bem-vinda à nossa coluna, é um prazer recebê-la aqui e ouvir os seus ensinamentos. Olá, professora Karina Jacques, o prazer é todo meu por ter sido convidada a estar aqui com vocês, e além, é claro, de estar novamente conversando com a professora com quem eu trabalhei muitos anos pessoalmente, e agora só de forma virtual, né? Então, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Boa tarde para quem nos vai assistir à tarde, bom dia para quem vai assistir de manhã, e boa noite para quem vai assistir à noite, né? Isso. A gente, é sempre um prazer, Josiane, além de ser uma professora excelente, que foi minha colega durante muitos anos em vários cursos no Rio de Janeiro, na minha temporada lá, ainda é minha amiga pessoal, né? Porque eu gosto de ser amiga de gente brilhante como ela. Josiane, eu sei que você trabalha penal, processual penal e leis especiais, penais especiais, e o seu nicho bem comum é a área de segurança pública, né? Carreira policial. Você advoga nessa área também, não é? Tem um escritório sediado no Rio de Janeiro. Só que a gente também tem a disciplina penal e processual penal em concursos para tribunais, não é? A gente está com os concursos do TRF aí, TRF2 e TRF3, né? TRF2 engloba Rio de Janeiro e Espírito Santo, o 3 São Paulo e Mato Grosso do Sul, e o 1, que engloba aqui o Pará, ele está com um cronograma já de saída do edital. A gente sabe que o penal e o processual penal vem sendo cobrado nesses editais. Eu quero te perguntar a importância, na sua visão como professora, a importância dessas disciplinas, não só para o candidato que vai estudar e tem que acertar nas provas, mas também essas disciplinas dentro da carreira dele de servidor. Porque às vezes o aluno acha que ele só vai precisar da disciplina para estudar e passar, mas muitas vezes ela acompanha o concursado na carreira dele. Fala um pouquinho sobre esse aspecto para a gente. É verdade. Como penal, processo penal e leis penais são matérias notadamente mais procuradas, inclusive, pelos concurseiros que estudam para a área policial, para a área de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal. Então, são matérias que esses alunos buscam, né? Mas a gente também tem esse conteúdo nos tribunais. Especificamente, nós estamos agora com os TRFs em andamento, né? O TRF2 já está aberto, 3, 1 está para abrir, e aí nós estamos, nesse momento, trabalhando com tribunais. Mas, assim, até para além dos TRFs, nos TREs e nos tribunais de justiça, a matéria de direito penal e processo penal também cai, com uma seguinte diferença. No cargo de técnico do TRF, pelo menos aqui para a segunda região, no cargo de técnico, você tem direito penal, tá? Tem direito penal, e dentro de direito penal eles têm um tópico chamado de ação penal, que na verdade é uma matéria comum ao direito penal e ao processo penal. Já no cargo de técnico polícia judicial, porque aqui a gente tem aquele que a gente chama de técnico agente de segurança, né? Ele vai ter penal, ele vai ter processo penal e ele vai ter leis penais especiais. E o analista judiciário da área judiciária, aí tem um processo penal imenso, um direito penal imenso, e as leis penais quase que todas, né? Então, realmente, a gente tem visto também essas matérias vindo aqui para a área de tribunais. Nem sempre foram cobradas as leis especiais, assim como nem sempre foram cobradas todos os aspectos do processo do direito penal. Mas respondendo à tua pergunta, que eu acho que é o X da questão para o nosso aluno que está estudando para concurso, é importante esse conteúdo para quem vai trabalhar no TRF? É de suma importância. Por quê? Porque você vai trabalhar, pode cair numa área civil, pode cair numa área criminal. Então, Isso. tem ali no conteúdo teoria geral do processo. Por exemplo, para o analista administrativo sem especialidade, ele não tem assim processo e processo penal, tem teoria geral do processo, o que acaba abraçando um pouco do processo penal, um pouco do processo civil.
mas o trabalho deles tem tudo a ver. Até porque você chega para conversar com um serventuário, porque precisa ter acesso a alguma coisa, precisa ter alguma informação de andamento de processo, alguma coisa assim, e ele precisa ter um mínimo de conhecimento daquilo com que ele está trabalhando, né? E durante muitos anos a gente viu que as pessoas, assim, não tinham realmente nenhum conhecimento. Nos tribunais de justiça estaduais, até sim, porque sempre teve essas matérias, né? Então, acho que é de suma importância que eles tenham conhecimento não apenas das matérias que são carro-chefe nos cargos públicos, que é direito constitucional e direito administrativo, né? Direito constitucional e direito administrativo cai tudo, né? Eu brinco que é quase o português do área jurídica, porque tem português, tem direito constitucional, tem direito administrativo. Mas Isso. se você vai trabalhar como analista judiciário, seja com especialidade, seja na área específica judiciária ou administrativa, você vai trabalhar com processo. E vai trabalhar só com processo civil? Não, você vai trabalhar com processo penal. Então, você tem que saber, pelo menos, diferenciar o que é uma denúncia e uma queixa. Tem que saber diferenciar o que é uma prisão provisória, uma prisão definitiva, uma prisão em flagrante, uma prisão cautelar. Então, é o mínimo que se espera e que saiba também a competência, porque ele vai trabalhar numa área onde ele tem que saber, olha, isso é dessa competência, isso não é dessa competência. Então, eu vejo com bons olhos todo esse conteúdo programático sendo cobrado, e ao contrário do que alguns alunos pensam, eu vou meter a cara e vou estudar constitucional, vou constitucional administrativo, vou estudar português, claro, você tem que meter a cara nisso tudo mesmo, porque não adianta só saber uma matéria e não saber a outra, mas não pode deixar de lado o estudo do penal, processo penal das leis especiais, porque tem caído sim, tem caído com frequência, tem caído com profundidade de conhecimento. Então, é necessário dar uma atenção especial. Eu até brinco com os meus alunos aqui que o aluno que é especialista, ele não passa. Porque o especialista é aquele que tem domínio de um só conteúdo. É o meu caso. Eu não, se você perguntar para mim hoje, você vai passar num concurso? Eu não sei as outras matérias. Eu tenho que estudar constitucional, administrativo, previdenciário, não é isso? Todas as outras matérias Isso. Nós, né? Pois é. Se houvesse uma prova só de penal, processo e leis, eu ia gabaritar, mas não existe isso, quem me dera, né? Tinha que ter um concurso nessa área, é só isso. Então, a gente não pode ser especialista para passar em concurso. Para passar em concurso, a gente tem que ser mediano, a gente tem que ter uma inteligência mediana, ou seja, a gente tem que ter conhecimento de todo o conteúdo programático, ainda que eu não consiga saber tudo, mas eu tenho que saber um pouco de cada coisa. E especificar naquele conteúdo que mais cai. Então, eu vejo com bons olhos e vejo como sendo necessário um estudo aplicado a essas matérias, porque é a matéria com a qual o servidor também vai trabalhar. Isso, é interessante a gente falar sobre isso, professora, porque assim o aluno tem essa consciência de que ele vai precisar na vida dele, não é só naquele momento da prova. E é para atender bem, é para ter o princípio da eficiência do serviço público, não é para atender tanto as partes que vão ao fórum, né, que vão ao tribunal, quanto aos advogados. Você que advoga no criminal, né, que tem esse dia a dia, sente muito na pele essa necessidade desse servidor bem preparado. Não é? Eu acho sempre quando eu pergunto essas matérias que não são muito comuns, eu gosto de ouvir o especialista, né, o professor, falando dessa importância. E você tem os dois, né? Além de ser especialista na disciplina, advoga, né? E aí eu quero te perguntar uma outra coisa. Como você mesmo falou, constitucional e administrativo são disciplinas consideradas básicas, não é? Para todos os concursos que mexem com a área jurídica e especialmente o judiciário. E o penal, o processual penal e as leis penais especiais não são consideradas básicas. Mas, agora eu te pergunto uma orientação para quem quer estudar para judiciário. Inclusive, você falou agora do cargo de polícia judiciária, que é o antigo técnico área de segurança. Não sei se você chegou a ver a resolução do TSE. Para o TSE unificado, aquele cargo também da área de segurança foi transformado em polícia judiciária. Então, a expectativa de ter penal e processual penal também para esse concurso do TSE é muito grande, não é? Exatamente. Então, constitucional e administrativo são aquelas disciplinas básicas, e penal, processual penal e leis especiais não costumam ser básicas, não é? São disciplinas um pouco mais específicas. Então, para quem está se preparando sem edital, então quem é que está se preparando sem edital? TSE unificado, os TJs todos do Brasil, o TJ Rio de Janeiro já vai lançar edital de novo, não é? Se não me falha. Já vai, já estão dizendo que já tem o comentário, né? Isso, TJ Pará vai terminar agora
a validade do concurso agora no início do segundo semestre, tem TRF1, que tem um cronograma, mas não tem ainda o edital, enfim. Para quem vai se preparar sem o edital, que assuntos dessas suas disciplinas, professora, você considera essenciais para começar a estudar? Se eu fosse agora tua aluna, professora, eu quero começar a estudar, que assuntos você pontua para esse candidato que não tem edital começar a estudar? Como a gente estava comentando agora, a Polícia Judiciária, que era o antigo cargo de agente de segurança, né, ele trabalhava muito com legislação específica para a segurança, né, Estatuto do Desarmamento, trabalhava com as normas, as leis e as normas administrativas ligadas à segurança. Então, agora ele traz mais a questão penal, a questão processual penal, e acho viável, porque se você está ali na condição de polícia, seja ali no judiciário ou em qualquer outra situação, você vai lidar normalmente com a segurança pública, né? E aí, se vai lidar normalmente com essa segurança, você vai estar ali, normalmente de forma preventiva, para evitar a ocorrência de uma infração. Mas se ela ocorrer, você precisa atuar. E aí, nada mais justo do que a pessoa entender o que é uma revista pessoal, o que é uma busca e apreensão, o que é uma prisão em flagrante, né? O que é uma condução coercitiva. Isso tudo é muito importante para quem trabalha. É o que eu falo, não é uma matéria, ao contrário do que muitos concurseiros pensam, que eu vou estudar para passar e acabou. Não, eu vou estudar para passar e vou usá-la no meu trabalho. O meu dia a dia de trabalho, eu vou precisar ter o conhecimento dela. Então, é muito importante. Agora, aqueles alunos que, já sei que o TSE também vai ter, todo o concurso vai ter a questão da agente de segurança, que agora vai ser a Polícia Judicial. Então, eu digo para vocês o seguinte, toma como referência esse edital do TRF. Pelo menos o TRF2, ele trouxe para a gente um conteúdo bem enxuto. Eu gostei muito do conteúdo, porque é um conteúdo enxuto ligado à atividade daquela pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, na parte de crime, ele cai um pouco da parte geral, como as causas de antijuridicidade, as causas de culpabilidade, o conceito de crime, né, a aplicação ali da lei penal, e aí ele pula, vai para o concurso de pessoas e vai direto lá para o capítulo dos crimes contra a administração pública. Então, Olha, gente, é muito direcionado. É direcionado àquela atuação do dia a dia daquele servidor. Então, vale muito a pena estudar, porque a pessoa vai ter a noção exata. Eu sei agora o que é uma causa excludente de licitude, eu sei o que é estado de necessidade, o que é legítima defesa, o que é estrito cumprimento do dever legal, o que é exercício regular de um direito. Eu sei quais são as causas excludentes de culpabilidade, então eu vou saber como tratar o inimputável, o imputável. Então, é uma matéria bem direcionada para o exercício daquele cargo. Então, achei que, assim, acho que é um programa que deve servir de base para todo e qualquer candidato que esteja pensando em fazer concurso de todos os demais TRFs, e quando vier a época do TRE também, do TJ também. E sendo o caso do agente que quer fazer essa parte da Polícia Judicial, precisa ter esse conteúdo mesmo, porque é exatamente o que ele lida ali no dia a dia. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, porque ele está ali no corredor de um fórum, prestando atenção aqui e ali, fazendo uma segurança, ele está vendo ali se está tendo um furto, se está tendo um roubo, se está tendo ali uma extorsão, dá para perceber, nos corredores você consegue verificar o que está acontecendo. Então, é muito bom esse conteúdo, eu acho que quem está começando agora tem que ir por ele. E na parte processual, ele está trabalhando também com os aspectos importantes, que é o aspecto da prisão, o aspecto da investigação, tá? E a questão da ação. A ação, alguns alunos eles me questionam falando assim, poxa, mas a ação penal, para mim, que você é um servidor, não vou propor a denúncia contra ninguém, não vou propor queixa contra ninguém, não. Mas aí, a forma de estudo para esse concurso é diferente. Não é para eu aprender a promover uma ação, porque eu não estou fazendo um concurso de MP, de defensor, não estou fazendo OAB, eu estou fazendo um concurso para ser servidor, mas eu tenho que saber quando um crime é de ação pública, quando um crime é de ação privada, quando eu, Estado, ajo de ofício, e quando eu, Estado, para agir, eu preciso ser provocado, porque o crime é de ação privada ou é pública condicionada. Então, são detalhes que efetivamente eles pegaram no edital e colocaram diretamente ligado a cada função. E nos cargos de técnico judiciário,
e de analista, o edital também foi bem direcionado, trabalhou muito bem a questão da competência, a questão da ação penal, a questão do procedimento, tem lá o procedimento comum, o procedimento ordinário, o procedimento sumaríssimo. Isso é de suma importância, porque aquela pessoa vai trabalhar diariamente com processos. Hoje não são mais aqueles processos em mãos que antigamente a gente dava com aquele carrinho com volumes e volumes, né? Mas, querendo ou não, é um processo que vai estar digitalizado e que o candidato tem que saber lidar com aquilo, saber qual é a peça processual, saber como fazer aquilo. Então, ele vai ter um entendimento daquilo com que ele está trabalhando. Então, não estudei, Josiane, para concurso de tribunal e quero estudar, e no meu estado ou aqui no local onde eu vou fazer um TRF, ou um TJ, ou um TRE, ainda não tem edital, não tem programa. O que eu faço? Vai utilizando como base o programa de direito penal, processo penal e leis penais especiais dos TRFs, porque são conteúdos que estão bem amarradinho, bem ligado para todo e qualquer tribunal. Do TRF2, em especial, ele está um programa assim completinho. Eu acho que é um caminho para quem não está estudando ainda, vai começar, e já que vai começar a estudar penal, processo e leis, tem que começar já, tá? Porque não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma coisa muito fácil, não é uma mão com açúcar, né? Tem que estudar. E não é algo que, em tese, todos os candidatos estão estudando sempre, não é? Então, por exemplo, um artigo 5º da Constituição a gente está estudando sempre, mas não é o que acontece, por exemplo, com leis penais especiais. Só uma observação: o TRF2 é Instituto OCP, não é? A banca? A OCP. Isso. Aí eu fiz um levantamento, o TRF3 é FCC, e o TRF1, que é o daqui, vai sair pela FGV. São bancas diferentes, mas essa orientação sua é caso o candidato esteja estudando sem edital, né? Com edital, isso, ele vai correr atrás da parte dele mesmo, do edital. Agora eu quero te fazer uma pergunta que ela é mais objetiva, a resposta, você pode desenvolver, é óbvio. Eu tenho essa dúvida quando eu, professora de constitucional, olho para os editais, para o conteúdo programático dos colegas e eu vejo assim, processo civil sendo cobrado e não sendo cobrado direito civil, ou processo penal e não sendo cobrado penal. Na sua opinião, você que é especialista nas disciplinas, é possível estudar o direito processual penal sem ter conhecimento do direito penal? Porque a gente que é professor e fez o curso de direito, a gente, pelo menos eu, né, tem uma noção. Mas quem não é da área do direito, é possível estudar processo penal sem estudar penal? Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, o TJ, para técnico, ele cobra processo e não cobra penal, né? Aqui, especificamente, é assim. E é possível. Muitos editais, não é só isso. Cai processo e não cai o penal, né? E a pessoa tende a acreditar que, primeiro, porque assim, o direito penal é um direito material, enquanto o direito processual é um direito instrumental. Então, isso, no direito penal, o candidato ele aprende crimes e penas. E aí, quais são as causas que excluem o crime, quais são as causas que excluem a culpabilidade, é o que ele aprende ali. Mas quando alguém comete um crime, para que esse alguém receba uma pena, ele vai ter que passar por um processo, que é onde está o processo penal. Porque o processo penal é exatamente esse instrumento utilizado pelo Estado para exercer o seu direito a punir o agente, para satisfazer a sua pretensão punitiva. Então, eu consigo estudar processo sem estudar penal? Consigo. Tem matérias que eu consigo estudar e não preciso ter lido jamais direito penal. Tem outras que a gente fica com um pouquinho de dificuldade. Por exemplo, aí eu vou instaurar um inquérito, de que forma? Aí ele diz, se o crime for de ação penal pública incondicionada, é dessa forma. Se for de ação penal de iniciativa privada, é daquela forma. Aí o candidato fica, mas espera aí, como é que eu vou saber se o crime é dessa ação ou é daquela ação? Aí eu vou te dar um conselho, candidato. Se você está fazendo uma prova que só cai processo penal, não se preocupe em saber qual é o crime de ação pública ou privada, porque o seu examinador vai ter que trazer na questão, já que a sua prova não cobra. Então, ele já vai trazer uma questão assim, ó, Karina Jax lesionou, professora Josiane Loveri, a lesão foi leve, crime que se procede mediante ação penal pública condicionada. Nesse caso, o delegado vai instaurar um inquérito policial de ofício, você já vai saber que é errado, porque a questão já disse qual é o crime, já disse qual é a ação, e você precisa saber que para instaurar um inquérito depende de representação da vítima. Então,
toca esse terror na cabeça dos candidatos, né? Essa ideia de falar, mas eu nunca tive penal e vou ter uma prova de processo. O seu examinador, ele sabe que no conteúdo programático não tem penal, então ele te dá toda a dica de penal no texto da questão. E vou te dizer mais, para esses candidatos que já tem aí certo que a banca é FCC e que a banca é FGV, que é o caso TRF1 e TRF3, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão, é só fatiar, sabe por quê? Porque aqui no TRF2, a banca é a OCP. A gente tem pouquíssima questão, a gente não tem questão de tribunal, de TRF da OCP, entendeu? Mas quando você procura na FGV e procura na FCC, você tem, ó, uma gama de questões de provas anteriores para fazer. Então, para você, fica, inclusive, mais fácil para ver como o seu examinador vai te questionar. Porque a gente está tendo que mesclar as questões, tentar adequar, mas aí não, aí vocês estão dentro de um nicho que FCC e FGV tem muitas questões de tribunais, então vale muito a pena. Então, não há problema se na prova só cai processo e não cai penal. Se você tem esse temor, pode ficar tranquilo. Ai, que ótimo. Então, assim, é uma dúvida que eu tenho e que eu imagino que os alunos, né, que os candidatos também olhem ali e fiquem com essa dúvida, né? Aí eu quero te fazer agora outra pergunta quanto, especialmente analista e técnico. Cargos de analista judiciário, técnico judiciário, que agora no âmbito federal são cargos de nível superior, então está todo mundo agora no âmbito dos TRFs e TRE, concurso para nível superior. Como é que direito penal, processual penal e leis especiais são cobrados nas provas? E aí você pode falar das bancas diversas ou escolher uma ou outra banca para citar. Como é que isso é cobrado? É só a lei seca? Cobra doutrina? Cobra jurisprudência? Como é que é a questão dessas disciplinas? Em geral, pelas bancas, ou pode escolher uma ou outra, especialmente essas agora desses TRFs, para a gente ter uma noção de como é cobrado? É assim, Karina, nós vamos ter agora uma primeira prova, onde todos esses cargos de tribunais sejam técnico, analista, nível superior, né? Isso. O que, na verdade, eu nem vou dizer se eu gostei ou se eu não gostei, porque é uma opinião pessoal, né? Mas eu acho que para o candidato isso ficou bem complicado, porque a gente tinha já a tradição de que técnico era nível médio e de que analista era nível superior. Então, como que eram as provas? As provas de técnica eram feitas no formato de alguém que tinha um nível médio. E as provas de analista para alguém que tinha nível superior. Então, ela tinha uma dificuldade maior, né? Agora, eu creio que a dificuldade ela vai ser realmente em termos de conteúdo. Em que sentido? Se eu sou técnico ou se eu sou analista administrativo e não me exige a especialidade, não me exige a formação em direito, é uma prova que eu creio que seja mais a literalidade, mais técnica, como ela sempre foi, tá? Mas a prova de analista judiciário, que é para quem é formado em direito, eu sempre falo para os meus alunos tomarem bastante cuidado. Por quê? Porque se você é formado em direito, presume que você conhece a lei, a doutrina e a jurisprudência. É claro que não é uma presunção absoluta, né? A gente sabe que nem todo mundo conhece, porque até as pessoas aí que são doutoras em algumas áreas, nas outras não conhecem. Mas para quem está estudando no concurso, é o que eu falei, não adianta ser especialista, tem que saber um pouquinho de cada. Então, eu entendo que assim, a prova de técnico, ela vai continuar tendo esse nível de literalidade, de uma prova assim, um pouco mais tranquila para cobrar de acordo com o conhecimento mesmo daquele candidato, até porque ele está colocando noções de direito. Então, é para quem tem noção é aquilo ali. Mas eu preciso também dizer o seguinte, existem hoje muitos assuntos que eles já são tão pacíficos e corriqueiros na nossa sociedade, tão corrente, que a súmula ela acaba sendo quase que um dispositivo de lei. Muitas das vezes ela resolve mais do que a própria lei. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, todos os concursos quase cobram a Lei Maria da Penha, porque é uma questão de violência doméstica familiar. E aí, a Lei Maria da Penha hoje ela é praticamente resolvida com as súmulas. Então, qualquer candidato que vai fazer um concurso, seja de nível técnico, seja de nível especialista na área jurídica, ele precisa conhecer as súmulas relativas a essa lei. Então, vamos trazer aqui para o TRF, que é o que nesse momento a gente está falando, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem um crime aí de lesão corporal. O crime de lesão corporal é um crime de ação pública condicionada à representação quando é leve. Mas e se essa lesão for praticada no contexto da violência doméstica, inclusive contra a criança, contra adolescente?
ou contra a mulher? A ação é pública incondicionada, por causa da súmula. Entendi. Outra situação que se faz muito presente hoje, a questão da suspensão condicional do processo, que cai aqui. A suspensão condicional do processo, a transação penal, o acordo de não persecução penal, são todos benefícios despenalizadores, que vai cair nas provas, não tem jeito de não cair, porque está no programa, mas esses benefícios despenalizadores não se aplicam se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar. Transação penal e suspensão condicional, mesmo se a violência doméstica e familiar pode ser contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, não vai se aplicar esses benefícios. Então, essas situações são situações jurisprudenciais. Outra situação que, assim, eu acho que está para cair, porque é o assunto do momento, e está em todos os cargos, a lei de racismo. Lei 7.716. Eu chamaria muita atenção dos candidatos para isso, porque a gente está vivendo um momento de intolerância tão grande que eu acho pouco provável que os examinadores não cobrem. Mas nós tínhamos, até o início de 2023, janeiro de 2023, a injúria chamada de injúria preconceituosa ou racial, que era você injuriar, né, a pessoa ofendendo a sua dignidade e decoro em razão da raça, da cor, da religião, da procedência, da origem, da idade, sendo idoso ou tendo deficiência. Isso não é mais, nesse contexto todo, uma injúria do Código Penal, de ação penal pública condicionada. Isso virou crime de racismo. Está lá no artigo 2º-A da Lei 7.716. E lá, o crime é de ação penal pública e pública incondicionada, a partir de 12 de janeiro de 2023. Então, são detalhes que está na letra da lei, mas que começou com uma jurisprudência muito grande em cima, muito tratamento jurisprudencial, e por conta disso, a gente tem que ter um cuidado especial na hora de estudar. Eu digo assim, é muito difícil hoje um aluno estudar para concurso sozinho. Você deve procurar um curso, um professor, alguma coisa que você confie. Por quê? Porque você não vai ter tempo de saber todos os artigos, saber todas as jurisprudências. Então, o professor lhe dando aula, ele vai dizer, olha, esse assunto aqui é importante estudar essa jurisprudência, é importante estudar essa súmula. Já o outro não, bem letra de lei. Mas, de uma forma geral, para responder a pergunta até bem objetivamente, eu creio que o analista com especialidade em direito, ele vai vir uma prova um tanto quanto mais rebuscada, podendo cobrar um pouco mais de conteúdo no sentido jurisprudencial. Já o analista sem a especialidade em direito e o técnico, eu entendo que vai continuar naquela mesma linha, mais letra de lei, e quando eu cobrar jurisprudência vai ser no sentido de súmula, que já está uma coisa assim vinculante. Que, por exemplo, o uso de algema não está ali, está na súmula vinculante número 11. Direito de ter acesso ao inquérito, está na súmula vinculante 14. Então, isso já é muito básico dentro do estudo, mesmo que primário, para o nível técnico, o aluno já vai saber. Mas aquelas decisões mais rebuscadas, eu creio que só mesmo para quem vai fazer analista judiciário com especialidade em direito. Ok. Josiane, agora eu quero te perguntar, depois dessa aula agora, inclusive com os tópicos de assunto, né, que eu acho que já até deu uma dica para a última pergunta. Eu queria que tu fizesse agora uma orientação para quem está se preparando para a TRF2, que a gente já tem data de prova, e que você, inclusive, está orientando, aí tem as mentorias, né? Para a TRF3, que é um edital mais recente, e para a TRF1, que o edital ainda vai sair para o judiciário em geral, mas para esses TRFs. Como o candidato deve estudar? Pré-edital, né, que seria o TRF1, e pós-edital. Focar na lei seca, focar no conteúdo, treinar questões, fazer caderno de erros. Faz a tua orientação dentro da tua disciplina para ele se preparar da melhor forma possível e gabaritar essas questões na prova, para dar esse incentivo e esse norte, né, essa orientação para o nosso aluno. Normalmente, eu sempre indico para o aluno o seguinte: se você está estudando antes de edital, o que é o ideal, né? O que é o ideal é que você estude antes, que você já venha se preparando. A preparação para o concurso ela deve começar antes do edital. E aí, você, começando antes, você tem um tempo de ler toda a lei, ler todos os capítulos e artigos que vão cair na tua prova, e de se inteirar acerca das decisões e entendimentos sobre aquilo. E aí você vai tendo a possibilidade de estudar a teoria, fazendo as questões e depois partindo para o simulado. Agora, se você já começou a estudar com o seu edital aberto, o caminho é um pouquinho modificado. Começa pelas questões.
Por quê? Porque quanto mais questões anteriores de prova você fizer, maior vai ser a possibilidade de você saber como a sua banca trabalha, como ela pergunta. Eu digo para o aluno assim, você tem que entender o seguinte, se eu estou na fase de exercício, o nome é exercitar conhecimento aprendizado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, baixa uma prova de 2020, por exemplo, faz aquela prova todinha, mas você não faz tentando assim, é a letra A, é a letra B, não. Porque você não está fazendo simulado, você está exercitando o seu conhecimento. Então, veio uma pergunta lá sobre competência, a competência do juiz do lugar onde a infração foi consumada. Aí eu sei que a resposta é essa, mas aonde está isso? Então, porque como eu não tive tempo de ver a teoria, eu estou estudando o contrário, eu vou lá no capítulo de competência do código, vou ler a letra da lei para poder responder e saber o que ela diz para mim. E aí eu vou estar fazendo o estudo ao contrário, mas exercendo o meu conhecimento, porque eu vou estar respondendo e eu vou saber qual é o fundamento legal para aquilo ali. Então, eu sou uma professora que eu sempre digo para os meus alunos, se você vai estudar para concurso público, que não é magistratura, MP, delegado e defensoria, você tem que saber a lei seca. Tem que saber a lei seca. Por quê? Você não tem a obrigação de ficar sabendo entendimento de todos os tribunais, você não tem a obrigação de saber entendimento de toda a corrente doutrinária, porque o seu edital não tem bibliografia. Se ele não tem referência bibliográfica, você tem que saber a letra da lei. Então, tem que estudar dessa forma. E o exercício, nesse momento que o edital já está aí, ele é a maior fonte de estudo que você vai ter. Porque quando você errar, aquela questão você não erra mais, porque você vai voltar para saber por que errou, e quando você acertar, você vai procurar ali o porquê que está certo, porquê que as outras estão erradas. Então, acho que fazer questões de provas anteriores nesse momento é o caminho, porque você vai exercitar o conhecimento. Eu até brinco com os meus alunos, se você está nessa fase de que começou a estudar com edital, você não está aqui para aprender direito, vai aprender depois na prática. Você agora está para fazer prova e passar, marcar a alternativa correta. E para marcar a alternativa correta, é muita disciplina, foco, determinação. Então, é você fazer o exercício, fazer as respostas, procurar as respostas corretas, procurar mesmo, ali estudando, lendo, porque aí é o caminho para você passar, porque você vai estar entendendo. Não adianta tentar aprender o direito agora, porque não vai aprender. Mas você vai conseguir fazer a prova até por osmose, aquela insistência, aquela constância, aquela coisa de estar fazendo todo dia, estar repetindo as questões. Então, hoje o caminho para quem começou com edital é fazendo questões e letra de lei. Vai fazer a questão olhando a letra da lei. Ah, vou fazer questão só sobre inquérito. Vai no capítulo de inquérito do artigo 4 ao 23 e responde todas aquelas questões. Vou fazer de ação. Vai do 24 ao 62 e responde todas aquelas questões. Vai fazendo e lendo. Faz o trabalho inverso. Eu acho que é o caminho. E, assim, são 25 anos de sala de aula, né? Tem funcionado até hoje. Então, acredito que continue funcionando. É porque a gente vê hoje Hoje tudo está muito online, é tudo muito rápido. E a toda hora que você vai abrir uma rede social qualquer, aparece lá alguém, você que está estudando e que você está fazendo não sei quantas questões, não vou te dar um método para você passar. Gente, não acredito nisso não, porque não existe. Ninguém passa se não sentar, não fizer o estudo, não fizer as questões, não vai cair do céu. Não acredito nessa hora que vão botar na tua cabeça, não. É igual esse monte de receita de dieta, você vai ficar magro em 30 dias? Mentira. Entendeu? A mesma coisa, você não vai passar com o meu método excepcional, isso não existe. Tem que ter um esforço, né? Tem que ter um esforço. O mérito é de você que vai passar, então o esforço anterior é daquele que vai passar também. Né? Se não estudar, não adianta. Tem que otimizar o tempo, com o edital lançado, tem que otimizar o tempo. Né? Professora, eu adorei ouvir você, eu sempre gosto de ouvir. A Josiane é alguém que, de vez em quando eu estou com dúvida, quando a professora de Constitucional está com dúvida de penal e processual penal, eu recorro à Josiane. E agora eu quero que você diga para a gente o seu arroba, o seu Instagram, as suas mentorias, o seu contato para os alunos que queiram lhe procurar, tirar dúvida, comprar os seus cursos, enfim. Pode falar aí que a palavra é sua de novo. O aluno que quiser ter qualquer contato com direito penal, processo penal, leis penais, o arroba da professora Josiane é arroba professora Josiane Louvera. É escrito por extenso, arroba professora Josiane Louvera. Isso é o meu canal do Instagram, é o meu Instagram, né? E é o meu canal no YouTube. Eu também tenho um canal no YouTube, professora Josiane Louvera. Eu trabalho tanto em cursos para concurso, como em pós-graduação, mas também trabalho com as minhas mentorias particulares, com os meus alunos particulares. Então, o aluno que tiver interesse, quiser ter um conhecimentozinho, pode fazer contato por lá,
que aí eu vou dizer exatamente como funciona. E se não quiser fazer parte da mentoria, não tem problema nenhum, porque lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos abertos para quem quer tirar curiosidade, quem quer ter algum conhecimento de alguma coisa, tem sempre lá no canal, no Instagram também. Eu trabalho muito com essa coisa de tirando dúvida, fazendo vídeos rápidos, então Isso. não tem essa necessidade. E se quiser fazer mentoria, serás muito bem-vindo para qualquer TRF, para qualquer TRE, para qualquer TJ e para carreira policial também, qualquer carreira que você quiser estudar. A gente está aqui, é @professora Josiane Lovera, sempre assim, tanto no YouTube quanto no Instagram. Obrigada, Josiane. E eu já vou te deixar um convite para a gente falar dessa tua disciplina para a carreira policial, que eu queria que a nossa primeira entrevista fosse para a carreira policial, mas o TRF se deu destaque e o convite foi feito primeiro para o TRF, tá? Você é sempre bem-vinda aqui na nossa coluna. Ai, obrigada. É que o momento agora é de tribunal, né? Então, a gente está falando dele. Já aqui pelo Rio estão anunciando aí polícia penal, isso e aquilo, mas esse momento é de tribunal. E o prazer foi todo meu. Quando quiser, estou aqui à disposição. Pode chamar. É sempre um prazer, como ela disse, é um prazer conversar com a Karina, como professora e como amiga, né? Mas, querendo e a gente tendo oportunidade, é só chamar que eu vou ter um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente vai encerrando a nossa entrevista, na nossa coluna, e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.